E existe algo que é cultural e que a gente vê popularmente as pessoas falando, homem só pensa em sexo e só fala de sexo o dia inteiro. A tecnologia talvez também tenha intensificado isso. Você acha que os homens... Porque existe a cultura ali masculina, né? De falar de sexo e tudo mais. Então, talvez entre os homens eles realmente estejam falando muito e fazendo pouco. Porque as mulheres não falam tanto. Isso é um movimento muito mais moderno, das Uhum. mulheres trocarem informações sobre prática sexual ou até sobre sexualidade, né? O grande guarda-chuva da sexualidade. E na cultura masculina isso sempre foi de praxe, né? Falar sobre. Então, acho que de certa forma, assim, falar sobre, mas tem o contexto em que fala. Então, é nunca falar com sinceridade. Acho que é uma Ah. coisa, né? Porque Chegamos ao ponto, a então. gente vê o movimento das mulheres de trazer debates para realmente resgatar aquela mulher que não está conseguindo explorar a sexualidade dela porque tem alguma barreira, porque nunca recebeu informação adequada, não tem o contexto para, né, sentir liberdade de poder se fluir desses prazeres e tal, né? Mas com um diálogo muito franco, muito aberto. E dos homens, né? É o contrário. A gente não, a gente vê a questão masculina é sempre numa perspectiva de que tem que ser infalível, de contar vantagem, tipo assim. Mas é difícil. A quantidade de influenciadoras que falam sobre sexo, mulheres, de mulher para mulher, hoje é grande, mas Uhum. de pessoas que falam com sinceridade do sexo para homem não é tão grande, porque esse debate entre os homens, se for para falar de problema, é um tabu. Se for para contar vantagem, contar uma história legal, contar que pegou todo mundo, daí conta pros amigos, porra, se bobear, faz até um vídeo, né? Um relato, Um né? Um relato, relato de noite. Como foi minha noite então, passada? manda áudio, manda não sei o quê, né? Ou seja, se for para esse tipo de coisa, porra, né? Não, é um ótimo assunto. Agora, para contar que tem algum problema, por exemplo, você não vê isso acontecer, né? É difícil um homem compartilhar com um amigo, ou mesmo com um médico, e que dirá em público, Mas né? Que tem é muito algum problema interessante isso. relacionado ao sexo. Porque uma coisa que a gente tem visto, eu trabalho muito com sexualidade, e com as mulheres a gente tem discutido justamente isso. Muitas vezes eu falo, olha, às vezes as mulheres elas copiam um pouco um modelo de comportamento que meio da cultura masculina, sabe? Porque primeiro começou esse movimento de empoderamento, de falar sobre sexualidade, a sexualidade feminina era um tabu, então até quando as mulheres vão tomando esse lugar, né, da academia, dos estudos da sexualidade e tudo mais, é revolucionário. Mas a gente, como isso cai para a sociedade? A gente vê também alguns cenários de mulheres se sentindo meio oprimidas, porque cai naquele movimento, naquele comportamento de contar vantagem na roda. Uhum. E algumas trazem isso para mim no consultório, né? E não era para ser isso, era para ser que a gente conseguisse ser uma sociedade que fala de sexualidade de forma mais verdadeira. Ou trazendo as demandas e os problemas, e quando a gente for falar do que é bom, não contando vantagem. A sensação é que talvez os homens sempre conversem sobre sexualidade no campo muito da fantasia, talvez, né? Do que ele gostaria de estar praticando. Uhum. Então, será que os homens não trabalham com a sexualidade sempre no campo da fantasia? Eu gostaria de fazer isso, então eu vou contar para vocês, quem sabe não se realiza. É uma hipótese interessante, né? E até para afirmar a própria masculinidade, né? Porque tem essa questão também que o homem, por exemplo, tem uma certa pressão de que ele tem que sempre estar com vontade de transar, Uhum. né? Então, assim, às vezes o cara nem tá tão com vontade, mas ele precisa ficar comentando, ele sente que precisa, né? Tô falando. Ah, puta, você viu aqui, passou a fulana, uma gostosa, né? Ou seja, ficar sempre remetendo a esse universo de sexualidade aflorada, tal, E é um comportamento para aprendido, atender né? para atender uma expectativa social, né? Aquela pessoa se vê como macho se ele estiver reproduzindo esses comportamentos, tal.